Vamos lá para um exemplo de como encontrar autovalores e autofunções de um problema de Sturm-Liouville. Já que a gente já definiu o que é esse problema de Sturm-Liouville, vamos passar por um exemplo aqui. Vocês já acharam autovalores e autofunções aí de outros problemas ao longo do curso. E aqui eu vou ilustrar com essa situação aqui. Você tem essa equação de segunda ordem com parâmetro, né, para o y linear, é um problema de alto valor, entre 0 e L, e temos duas condições de contorno. Uma y de 0 igual a zero, e outra uma de Dirichlet, né? E outra de Robin. Aqui o H é uma constante maior do que zero. Tá? Então, para encontrar os autovalores e autofunções, só lembrando, autovalores são os valores do parâmetro lambda para os quais existem soluções não nulas para essa equação com essas condições de contorno. E as próprias soluções não nulas são as autofunções. Então, seguindo aí a estratégia tradicional, eu vou considerar aí valores de lambda menor que zero, igual a zero e maior do que zero. Então, primeiramente, estou na borracha. Se lambda for menor do que zero, o que acontece? Então, a gente vai colocar aqui vou chamar o lambda de, como de costume, menos k ao quadrado, onde o k é diferente de zero. Tudo bem? Então eu tenho esta equação aqui para resolver. Solução dessa equação vão dar exponenciais, né? Y de x é igual a C1 e na kx mais C2E na menos kx. Tá, isso aqui você sabe fazer. Vou aplicar a condição de contorno. Y de 0 vai dar C1 mais C2. Isso tem que dar 0, né? Então, eu tenho que o C1 é igual a menos C2. Tudo bem. Primeira coisa aqui que a gente já sabe. Essa aqui é a solução que eu estou considerando. Agora, na outra condição de contorno, eu tenho H, Y de L e menos Y' de L igual a zero, né? Então, vou colocar um H. Quem que é Y de L? Vou colocar esse Y aqui, né? Só que eu vou ter aqui o C1 e na KL. C2 vou trocar por menos C1. Menos C1 e na menos KL. Menos a derivada do Y, né? Vai dar C1K e na KX aqui. Então vamos fazer assim. C1K e na KL. E o outro vai ser menos C2K, só que o C2 é menos C1, então vai dar mais C1K, né? Mais C1K e na menos KL. Isso aqui igual a zero. Tá bom. Agora eu vou só fazer o seguinte, eu não quero soluções triviais, né? Autofunções não são soluções triviais. Então eu posso dividir todo mundo por C1, porque eu sei que eu estou procurando C1 que é diferente de zero, porque o C1 for zero, o C2 vai ser zero também, né? Então tá aqui. Eu fico com essa expressão aqui. Vou só reescrever ela aqui. E na KL menos E na menos KL menos K, coloquei aqui o K em evidência, E na KL mais E na menos KL igual a zero. Chegou nesse ponto, você tem que determinar se existe solução para essa equação que apareceu, né? Não é, a princípio, tão fácil verificar isso daí, observar se existe solução ou não, mas se você colocar isso aqui em forma de um gráfico, vai ficar mais fácil, tá?
Então eu vou reescrever essa expressão da seguinte maneira. Primeiro eu vou dividir por esse termo aqui, porque isso aqui sobre isso aqui eu sei fazer, eu sei plotar, né? Porque isso aqui vai dar uma tangente hiperbólica, eu sei a cara da tangente hiperbólica. Então sempre que que você chega nessas condições de Robin aí, né, que aparecem essas equações, que fica difícil você saber qual vai ser a solução, você faz um gráfico, procura reescrever ela de um jeito que você consiga desenhar o gráfico. E aí vai ficar mais fácil você saber se existe solução e quantas soluções possíveis são. Essa informação já é suficiente para você montar a resposta. Às vezes você não vai conseguir saber exatamente o valor do K para onde isso aqui tem solução, porque é uma equação que você tem que resolver numericamente. Mas você vai saber pelo menos se existe a solução e quantas são essas soluções. Então vamos fazer isso, ó. Vou escrever ele assim, E na KL menos E na menos KL sobre E na KL mais E na menos KL menos K sobre H igual a zero. Bom, reescrevendo desse jeito, a gente chega nessa expressão aqui, ó. Tangente hiperbólica de KL é igual a K sobre H. Então, vamos fazer o gráfico disso aqui. Isso aqui vai ser uma reta, né? E aqui, então, tem a intersecção da reta com a tangente hiperbólica. É isso que eu vou procurar, nos valores de K, onde isso aí aparece. Para ficar mais fácil de plotar, eu vou fazer um gráfico assim, onde eu vou plotar duas funções, né? Vai ser a tangente hiperbólica e essa reta. Então, quem que vai ser o meu eixo X do gráfico? Como o argumento aqui é KL, então você não precisa fazer isso, mas eu vou multiplicar aqui em cima e aqui embaixo, ó, por L, porque daí eu faço o eixo X como sendo o eixo KL, fica um argumento só aqui do KL, né? Então, vai ficar assim, tangente hiperbólica de um alfa aí, igual a alfa sobre HL, onde o alfa é igual a KL. Vou estar procurando o K, né? Então o K vai ser o alfa que eu encontrar dividido por L. Tá, então alfa são as raízes dessa expressão, tangente hiperbólica sobre... Então, essa expressão aqui, essa função aqui, essa equação, né? Ela tem solução? Existe solução para isso daqui? Como é que é o gráfico da tangente hiperbólica, né? A tangente hiperbólica tem a cara de um S. Então, vamos fazer isso. Vamos plotar esse gráfico e ver se tem solução ou quando tem solução. Então, está aqui um esboço do gráfico do alfa sobre o HL, né? E do tangente hiperbólica do alfa. O L é positivo, o H é positivo, né? Então o gráfico vai ficar com essa cara aqui. A gente vê que tem algumas possibilidades de solução para aquela equação. Você tem uma solução aqui, né? Você tem uma solução aqui, uma intersecção, onde os dois gráficos se interceptam, você tem a solução. Então, essa aqui eu não vou contar. Por que eu não vou contar? Porque alfa é igual a K vezes L, só que eu disse que o K é diferente de zero, né? Então esse aqui não entra, o alfa é igual a zero não faz parte, tá? Então eu tenho duas soluções possíveis simétricas, tá? Dependendo da inclinação dessa reta alfa sobre HL, pode ser que tenha solução ou pode ser que não, né? Pode ser que o gráfico fique assim, ó. Pode ser que o gráfico fique assim. Se ele ficar assim, aí você não tem nenhuma solução. O zero não conta, né? Agora, se ele ficar assim, você tem duas soluções. Só que essas duas são simétricas por causa da natureza do gráfico da função tangente hiperbólica. Aí tem o seguinte, como o lambda vai ser menos k ao quadrado, eu acho no máximo 2 alfa aqui. Só que um vai ser simplesmente o negativo do outro. Quando eu levar ao quadrado, esse sinal vai se perder. Então só interessa um, né? Eu vou considerar aqui uma solução, né? Esse aqui vai ser menos esse aqui. Quando você levar ao quadrado, vai dar um número só. Então,
Vou concentrar aqui nessa uma solução que eu tenho. É uma solução possível. Quando é que você tem essa solução, né? Se a inclinação da reta aqui, alfa sobre HL, for menor do que a inclinação do tangente hiperbólico de H no ponto alfa igual a zero, né? Vamos escrever aqui, ó. Vemos, opa, ficou sujeirinha. Vemos que só a solução de tangente hiperbólica de alfa igual a alfa sobre HL se a derivada de alfa sobre HL com relação a alfa, né, em alfa igual a zero, for menor do que a derivada com relação a alfa do tangente hiperbólico no alfa igual a zero. Tá? Essa é a condição. Visualmente a gente consegue concluir essa condição aí. Né? Então o que acontece? Portanto, 1 sobre HL você quer que seja menor do que o quê? Do que a derivada da tangente hiperbólica do alfa. Qual que é a derivada da tangente hiperbólica do alfa? Para quem é bom de derivada aí, né, vai dar a secante hiperbólica ao quadrado do alfa. Se você não lembra qual é a derivada, aí você tem que derivar esse negócio aqui, né? Faz aí passo a passo a derivada dessa expressão. Mas tá aí, vai dar a derivada disso aqui no alfa igual a zero, né? Então, esse daqui vai dar 1, essa expressão aqui, né? Quem que é a secante hiperbólica é isso aqui, né? É 2 sobre e elevado a alfa mais e elevado a menos alfa, né? No alfa igual a zero. Então, você tem essa condição aqui, ó. Isso tem que ser menor do que 1. Tá? Se você tiver 1 sobre HL menor do que 1, então existe o quê? Existe alto valor negativo. Alto valor negativo para esse problema. Eu não sei se isso aí satisfaz, porque eu não disse quem que é o H, né? Eu só falei que ele é maior que zero. Então, dependendo do H que for estipulado, você vai ter solução ou não vai ter solução. Então, assim, se H, vamos resolver para cá, né? Vai ter 1. Se H for maior do que 1 sobre L, o que você vai ter? Autovalores. Um alto valor só, né? Lambda igual a quem? Então, o meu alto valor não é o alfa, o meu alto valor não é o K. O meu alto valor é o lambda, né? Então, você vai pegar por aqui, vai puxar por aqui, ó. Cadê a minha definição? O alfa está aqui, ó. O lambda é igual a menos K ao quadrado. Quem que é K? É alfa sobre L, né? K é igual a alfa sobre L. Então, vamos colocar assim. O lambda vai ser menos alfa sobre L ao quadrado, menos alfa sobre L ao quadrado, onde alfa é a raiz. Vou pôr a raiz positiva, hein? De tangente hiperbólica de alfa igual a alfa sobre HL. Tá? Este é o alto valor. Quem são as autofunção, as autofunções, né? Autofunções. As autofunções são, na verdade, as soluções aqui, né? Quem são os meus y? Os meus y são esse aqui. Só que este aqui
onde no lugar do K eu vou colocar alfa sobre L, né, que é o alfa que eu estou usando aqui. Então vai ser essa expressão, mas já com o C1 igual a menos C2. Né? Então vai ser C1 e K, e alfa x sobre L, y de x igual a C1e alfa x sobre L, aí pega o sinal certo ali, menos C1e na menos C1e na menos alfa x sobre L. Esse aqui são as autofunções, quer dizer, onde o C1 é uma constante arbitrária, então você tem uma infinidade de autofunções. Geralmente, a gente vai colocar assim, é igual a C1, aí, pode fazer assim, né? Isso aqui vai dar 2C1, isso daqui vai ser um seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico de alfa x sobre L. Tá? O seno hiperbólico vai ser esse menos esse sobre 2, então você pode escrever assim. Ou então, essa parte aqui, que é uma constante, né, arbitrária, a gente costuma omitir. Ou simplesmente y de x igual a seno hiperbólico de alfa x sobre L. Geralmente a resposta vem nessa forma aqui. A gente esquece essa constante arbitrária que vem na esquerda, multiplicando a função. Tá? Essa aqui é a autofunção. Por que a gente faz isso? Porque quando eu estou procurando autofunções, já está subentendido que qualquer múltiplo dela também vai ser uma autofunção. Tá? É similar na álgebra linear, quando a gente pede para vocês acharem os autovetores, e você pode escrever o autovetor como sendo, por exemplo, um vetor 1 e 0, ou então 2 e 0, ou então C e 0. Né? Qualquer múltiplo desse vetor vai ser também um autovetor. Né? Então, a mesma coisa aqui. A gente costuma omitir a constante que está multiplicando ali. Então, esse é o primeiro caso. Se você tem o lambda menor do que 0. Vamos para o segundo caso, se o lambda for igual a 0. Se lambda for igual a 0, então, o que você vai ter? Deixa eu voltar aqui no problema original. Vai ser y duas linhas igual a 0, né? Y duas linhas igual a 0, então você tem y de x igual a C1x mais C2. E aí você aplicando nas condições de contorno, você chega que o C2 é igual a 0. E na outra condição, HY de L menos Y' de L igual a 0, você tem o H, Y de L vai ser quem? O C2 já é 0, né? Então vai ser HC1 vezes L menos o Y'. O Y' vai ser só o C1. Então ficou assim, igual a 0. Tá. Bom, eu vou tirar o C1 daí, né? Vai ficar HL menos 1 igual a 0. Bom, aqui você já vê que só existe alto valor nulo se o HL for igual a 1. Desculpa, foi igual a... isso foi igual a 1, né? Tá? Que não bate com a condição que você tinha antes, olha só. Aqui é se o H fosse maior que 1 sobre L, né? Se o H for maior que 1 sobre L, você tem essas autofunções. Se o H for igual a 1 sobre L, então você não tem aquelas autofunções e você tem essas autofunções. Então tem uma outra condição aqui. Se H for igual a 1 sobre L, o alto valor vai ser lambda igual a 0 e a autofunção o que é autofunção nesse caso? Bom, você tem, esse aqui zerou, ficou só y de x igual a C1x.
Então, eu vou fazer assim, y de x igual a x. Eu não preciso escrever aquela constante ali, né, na frente do x. Essa aqui é a autofunção. Se lambda for maior do que zero, agora o último caso, né? Aí seria o lambda igual a k ao quadrado, com o k diferente de zero. Este caso aqui nós já fizemos em outra ocasião, quando eu demonstrei, quando eu resolvi o problema de calor com uma das condições de Robin. Vê aí uns vídeos atrás, a gente fez essa resolução. Exemplo de série de Fourier generalizada com um problema com condição de Robin. Então cai exatamente no mesmo caso. Eu vou deixar para vocês verificarem, né? Verifique. Só reproduzir os passos lá, né? Verifique que não existe condição aqui para esse problema. Ele sempre vai ter essas soluções aqui, né? Não precisa, independente de quem que é a relação entre HL, você vai ter essa solução aqui valendo, tá? Então, verifique que os autovalores, né? Os autovalores são quem? São a lambda n igual a alfa n sobre L ao quadrado, com n igual a 1, 2, etc. Onde alfa n são raízes positivas, ou soluções positivas, ou raízes, vamos chamar de zeros, são zeros positivos de tangente de alfa igual a alfa sobre HL. Não tem problema com isso, o L não é zero, o H não é zero, então isso aqui não vai ter problema, né? Esses são os autovalores. E as autofunções são essas aqui. Infinitas autofunções, né? Igual a seno de alfa nx sobre L. Lógico que, mais uma vez, aqui você pode colocar uma constante multiplicando, tá? Então é isso, exemplo aí de solução ou detecção de autovalores e autofunções de um problema de Sturm-Liouville.